Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? E vamos para mais uma live da Nutri com a temática verdade sobre o emagrecimento. Vou aguardar que o Instagram está notificando vocês e tentar aqui fixar o nome da nossa temática aqui essa live. Que vai ser muito legal essa live. Porque a gente vai quebrar muitos mitos e verdades sobre o emagrecimento, não é? E o celular aqui, tentando cair para um lado, para o outro, mas a gente está aqui firmes e fortes. Verdade sobre emagrecimento. Boa noite, Suzy. Seja bem-vinda. Aproveite e envie aqui no aviãozinho para mais e mais mulheres, pessoas que você conheça, que desejam ter uma vida saudável, quebrar alguns mitos e verdades, que a gente está aqui nessa live para iniciar e falar sobre esse tema. Eu vou tentar aqui fixar a temática, mas se não conseguir, não tem problema. Eu vou aqui também enviar para várias e várias amigas. Ultimamente eu tô fazendo algumas lives com esses sons de MPB no fundo, até pra gente aproximar mais os corações, abrir a mente e participar desse bate-papo bem especial, que tá ali ligadinho com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida. E nada melhor do que ter sempre uma música, algo que acalma os nossos corações e faz parte de cada um desses momentos. Deixa eu enviar aqui pro pessoal. Enviando aqui para muita gente. Todas as pessoas que me seguem falam comigo no meu direct, pedem orientações nutricionais e muito mais. Seja bem-vinda. Então, acho que a gente já pode iniciar a live. E aos poucos, algumas pessoas vão entrando. Não consegui ainda fixar aqui o tema da nossa live, mas a gente vai conversando aos poucos. Então, hoje a gente vai quebrar alguns mitos e verdades sobre emagrecimento. E mesmo que você não esteja nesse processo de emagrecimento, essa live será muito importante para você que está aí em busca de ter uma vida saudável, à base de alimentos naturais e natura. E é extremamente importante que você tenha essa alimentação de forma saudável como base da sua vida, por conta de vários benefícios, de várias oportunidades que você vai ter, né? E ao longo dessa live a gente vai quebrar esses tabus. Eu pedi ao longo do dia que pessoas pudessem enviar perguntas, dúvidas sobre essa live. Também eu vou responder todas aqui com vocês, certo? Eu vou iniciar essa live com alguns mitos que certas pessoas observam nas mídias, tem muito aí a mostra, que seria o quê? O excesso de tapioca, que é o famoso beiju, engorda igual ao pão. E aí, será que é verdade? É mito? Gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática, é causada pelo excesso de carboidrato, que é pães, arroz, massas e entre outros. Será que é verdade ou mito? Suco de couve faz o detox depois daqueles exageros alimentares? Chá de hibisco emagrece mesmo?
pão integral engorda igual o pão normal, pão branco? Será? E outro, comer de 3 em 3 horas emagrece? E fazer 6 refeições, será que emagrece mesmo? Ou isso é um mito? Então, vamos lá descobrir. O porquê desse tema. Por que ele foi escolhido? Porque muitas mulheres que chegam a mim sempre perguntam sobre essa questão. Mas isso eu fazia e eu nunca consegui emagrecer. E aí existem vários modismos alimentares que são criados muitas vezes por pessoas que já fez, já deu certo com ele em algum período curto, que a gente sabe, ou então por organização. Deu certo, funcionou, então eu quero que todo mundo saiba. E aí vai começando aquele espalha, né? O telefone sem fio. Vou passar de qualquer jeito, não sei se vai dar certo com o outro, mas estou passando. E isso é bem característico, principalmente de nós que estamos aí com a obesidade de informações aqui nas redes sociais. Então a gente tem que saber o filtrar o que será benéfico para a nossa vida, o que será como uma oportunidade para transformar e o que realmente faz valer a pena eu investir, eu fazer, eu executar. Porque nem sempre o que dá certo com o outro funciona para você, não é mesmo? Então, o que eu quero ressaltar aqui nessa nossa conversa é a importância de você fazer esse filtro, buscar as fontes confiáveis, buscar sempre a orientação de um profissional habilitado que esteja ali observando todo o seu comportamento alimentar, sua história de vida e respeite ela até o momento que você chegou no consultório, nessa conversa. Isso eu trago como importância de você guiar esses modismos alimentares, que são esses mitos ou verdades sobre o emagrecimento, como parte da sua vida. Quando você vê uma informação como essas que eu li, sempre se pergunte, mas será que isso é verdade? Sempre se questione, sempre. A gente temos que viver em uma sociedade, ainda mais hoje, com o excesso de informações na palma da nossa mão, com interrogações, com dúvidas, porque sempre toda informação ela tem que ser validada, ela tem que ter estudos científicos, algo comprovado. Não é porque uma amiga, uma vizinha, outra pessoa fez, que você também vai ter que fazer daquela forma, né? Então, por mais que exista um passo a passo de uma orientação nutricional, existe a sua história que tem que ser respeitada. Porque somos seres diferentes, com vidas diferentes, rotinas diferentes, então a gente é totalmente diferente um do outro, gente. Não tem essa que vai funcionar com um, vai funcionar com todos. Não existe isso. Então, você sempre tem que se questionar essa questão de mitos e verdades sobre o emagrecimento, sobre a vida saudável, de uma forma geral, né? E as pessoas se confundem muito com a questão de mito ou verdade. Então, todos os dias eu recebo muitas mensagens no meu direct e WhatsApp, perguntando, Nutri, mas isso é verdade mesmo ou é mentira? Então, eu sempre fico me perguntando, né, o tanto de dúvidas que as pessoas têm. Porque imagine-se, se cada um desses mitos ou verdades que eu li aqui, nesse pequeno post-it, fosse realmente validado e com comprovação que iria emagrecer você e outras pessoas, o mundo seria com esse índice de obesidade absurdo, alto? Claro que não. Então, hoje em dia, a gente trabalha e observa a obesidade como uma doença, sim, né? Porque o seu corpo está inflamado. Mas a gente tem que observar o todo, a complexidade que é um indivíduo obeso, a complexidade que é a rotina alimentar, o comportamento alimentar desse indivíduo em meio à sociedade. E por isso que eu sempre gosto de frisar a importância de você se perguntar. A importância de quando você lê, fazer realmente um filtro dessas informações. É buscar ao máximo saber o porquê. O porquê que deu certo com essa pessoa. O que foi que ela fez além de chegar nesse resultado. Porque se uma pessoa hoje em dia chega em um resultado que ela queria, foi um processo. E um processo que ele não foi assim da noite para o dia, né? Não teve imediatismo. Foi um processo que muitas vezes para alguns é lento, para outros não. Então cada um
tem o seu tempo, cada um tem o seu processo que precisa ser respeitado. E qual o benefício de você identificar a questão das verdades do emagrecimento? É porque você não vai perder tempo, gente. Hoje em dia, a nossa vida é tão corrida que você não precisa mais perder tempo com esses mitos do emagrecimento que você vê nas redes sociais, que você vê no Google. Você tem que ser algo assertivo. E para você ter algo assertivo, algo que funcione na sua vida, você tem que buscar um profissional, você tem que filtrar essas informações. E isso é extremamente importante, que você faça esse filtro. Isso é verdade, Viviane. O grande vilão é o imediatismo. Por quê? Imagine-se uma situação, gente. Para você que vive com a questão da obesidade, né, com o diagnóstico de obesidade, imagina quantos anos você teve que caminhar, teve um processo para chegar nesse diagnóstico, para você chegar com esse quadro de obesidade. Então, é a mesma coisa do emagrecimento. Não tem como você desejar um emagrecimento, por mais que seja algo que você almeje muito, objetive muito, de um dia para a noite. Então, é um processo. E esse processo requer muita paciência, requer muitas recaídas, levantar, requer muitos jogo de cinturas, né, estratégias, algo prático e algo que seja ali benéfico para a sua vida, para a sua rotina. Gente, minha música parou, mas vamos lá. Voltou. Então, aproveita aqui, gente, envia o aviãozinho aqui para as amigas. Então, a gente tem que realmente ser fiel ao nosso processo. Não é viver, né, na vida, na postura de ficar ali sem nenhum tipo de ação, de comportamento, para que você consiga esse emagrecimento e ficar aguardando que algo vai acontecer, que vai surgir um detox, que vai vir um alimento super poderoso. Não, não é assim, certo? Então, a gente observa muito vilões, né? Muitas questões desse imediatismo. E muitas vezes as mulheres trabalham com esse imediatismo e acaba dando uma certa desestimulação. Você fica desmotivado porque você não vê resultados, porque você esperava um resultado muito grandioso. Inclusive, quando o paciente está comigo no meu consultório, eu não estipulo logo o cronograma de perda de peso, eu não passo o peso real, final, que ele tem que atingir o peso ideal. É um processo, porque ele tem que estar a cada 30 dias comigo no presencial e online a toda semana. Então, não tem como eu jogar aqui para uma pessoa e dizer para ela, olha, você tem que perder X quilos. Não existe isso, porque por trás desse quilo, né, por trás daquele valor que a pessoa observa na balança, existe toda uma vida que tem que ser observada, toda uma saúde emocional por trás. E por isso que eu falo e friso com base nessa temática da nossa live. Não adianta você observar lá um modismo alimentar, um mito sobre emagrecimento e você querer seguir. Você vai esperar um resultado imediato, você vai se jogar ao máximo, você vai se doar, porque você viu que fulano estava no site tal que fazer isso emagrecia. E aí, quando depois que você faz 2 dias, 3 dias, uma semana, às vezes são mitos que são restritos demais à sua alimentação. Então, você perde toda a sua rotina, você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Muda tudo. E aí, lá vem a desmotivação, aquela vontade de parar, porque você já observa que não está tendo perda de peso ou perda de gordura corporal ou visceral, que é abdominal. Inclusive, você está deixando de viver sua vida, muitas vezes social. E por isso que eu friso aqui que você filtrar essas informações, essa obesidade de informações na internet é importante para você não perder para você não perder tempo, porque hoje em dia tempo é valioso. Então não adianta você ficar perdendo tempo com certos mitos que você acha que vai emagrecer e na verdade não tem como você colocar em prática, porque não serve para você.
Porque só o que serve para você emagrecer tem a verdade da sua história, tem que estar relacionado com o seu comportamento alimentar. Até isso, o profissional, quanto nutricionista, tem que observar, tem que fazer uma análise do todo, da complexidade de tudo que está em volta do paciente. Hoje em dia, eu atendo várias mulheres e na situação que nós estamos vivendo atualmente, tenho mulheres que estão no processo de emagrecimento com depressão, com ansiedade, vários problemas psicológicos que estão ali ligados diretamente à sua saúde mental. Mulheres que estão passando por situações de viroses, gripes, tudo que está acontecendo. Então, como é que eu vou ter que ficar focando no emagrecimento quanto a saúde dessa pessoa está debilitada? Então, isso tem que ter muito cuidado. Isso que vocês também têm que estar observando. Como é que está o seu estado mental, psicológico, como é que está a sua saúde física, como é que está a sua qualidade de vida, para você, enfim, focar em determinadas informações que você vê na internet. E sempre se questione. Por isso que eu acho, gente, que eu recebo muitas mensagens no direct. Quando alguém vê aí um site ou algum Instagram de receitas fitness, por exemplo, emagreça não sei quantos quilos. E aí as pessoas logo faz só o aviãozinho aqui, ó, igual tá aqui na live, o aviãozinho, e envia para mim, pergunta, é verdade mesmo? Isso acontece? Como é? Explique melhor. E aí, por isso que eu decidi fazer essa live. Porque, assim, é imenso a quantidade de mulheres que se perguntam sobre essa questão dos mitos alimentares, né? E, inclusive, gente, a gente tem que saber diferenciar, a gente tem que saber filtrar. Por exemplo, o excesso de tapioca, que foi o primeiro item que eu li aqui, engorda igual pão. Tudo que você comer em excesso e não gastar equivalente ao seu consumo, ele vai se acumular no seu organismo de alguma forma, né? Isso é notório, isso é válido. Então, seja bem-vinda a todos que estão entrando aqui. Vamos aproveitar e enviar aqui para mais e mais pessoas, gente. Então, tudo que você comer em excesso, se você não gasta, ele vai se acumular. E muitas vezes se acumula em forma de gordura. A gordura corporal, que é a distribuída no corpo todo, em algumas partes do corpo, dependendo do seu biotipo. E também a questão da gordura visceral, que é muito aí predominante nas mulheres, principalmente. E cuidado aos homens, que também a gente observa um aumento, né, nesse acúmulo de gordura abdominal. Então, o que a gente observa na tapioca? Que é rica em carboidrato, não tem fibras, ou seja, ela vai ser, quando você come a tapioca, ela é rápida absorvida, porque o açúcar vai ser rápido captado, então ela não vai favorecer a saciedade, não vai inibir o apetite, por isso que eu gosto de deixar sempre a estratégia para os meus pacientes, de incluir nesse beiju, nessa tapioca, na massa, as sementes, né? Depois aí dos stories eu vou estar postando para você o meu pote de sementes. E por isso que tudo que você consumir, se você consumir o pão em excesso, ele vai trazer algo na sua vida, ele vai se acumular muitas vezes também em gordura visceral, se você não gasta equivalente. E assim como a tapioca. Então, respondido, certo, gente? O excesso de tapioca engorda igual o pão. Eu não vou dizer que é mito ou verdade, vou dizer depende, porque tudo depende. Então, não tem como eu dizer algo aqui para vocês, é verdade, é mito, só se for algo bem assim, realista, bem na cara mesmo. Isso, é verdade. Muitos produtos hoje, eles são vendidos com perca assim, de peso de uma forma milagrosa, produtos milagrosos, né? Inclusive, voltando aqui um pouquinho para os meus stories, eu já fiz um stories de um filme que eu assisti ontem. E nesse filme fala do prejuízo. Fala não, ele retrata, né, a forma da atriz que estava nesse processo de emagrecimento, que tomou umas cápsulas e passou muito mal. Então, não fique de fora de assistir mais uma informação
de pessoas, né, que sofreram algum dano com essas promessas milagrosas, né? E que essas, imagina quanto dinheiro vocês já perderam. Pessoas que tentam emagrecer já perderam, imaginando que iria emagrecer e ali é só, como fala, né? Algo assim que não vai perdurar por muito tempo, que tem efeito colateral. Hoje em dia eu recebo muitas mulheres em consultório que estão aqui, que chegam querendo fazer, retirar uma droga, né? Que é a medicação que foi prescrita por um profissional para emagrecer. E a paciente relata várias situações que não se dão bem com a medicação. Então a gente tem que sempre se perguntar, sempre. E existe vários estudos comprovando a questão do efeito desses medicamentos, né, que dão aí essa promessa do emagrecimento na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Então, tem um paciente que já tomou várias medicações prescritas para emagrecer e tinha muita cansaço, fraqueza antes do treino. Ela não conseguia executar o treino. E taquicardia, coração acelerado. Então, aí foi conversar com o médico, né, sobre a minha orientação. Eu prescrevi um laudo, informando que essa paciente estava relatando esses tais sintomas e estava desejando fazer o desmame dessa medicação. Então, ela conseguiu, depois de tirar essa medicação, acompanhada pelo médico e por mim, ter uma qualidade de vida melhor, conseguiu fazer seus treinos, executar os treinos que antes ela não fazia. Então, aí tem vários outros benefícios, mas vamos lá, gente. Gordura no fígado é causada por excesso de carboidrato? E aí, mito ou verdade? E eu volto a falar, depende. Por quê, gente? Não é só exclusivo o carboidrato, as massas, os pães, as raízes, não é só, gente. Existe a complexidade, como tudo na nossa vida, tem uma complexidade por trás, não é só um alimento exclusivo, não é só um nutriente exclusivo. Então, a questão da gordura no fígado, que é a esteatose hepática, ela é causada por várias outras situações, não só por excesso de carboidrato. Tem a questão da gordura, tem a questão do sedentarismo, tem a questão do alcoolismo. Então, são vários comportamentos alimentares e estilo de vida que vão predominar uma pessoa ter a questão da gordura no fígado, né? Então, eu também recebo pacientes com esse diagnóstico e que precisam realmente ter uma atenção muito grande por conta da evolução dessa doença, né? E por isso que eu sempre, oriento ao máximo todos os meus pacientes, independentemente do diagnóstico. Acho que voltamos aqui. Está sendo acompanhado comigo? Então, oriento buscar um acompanhamento também de um médico, né? E por conta disso, para avaliar de uma forma bem geral, porque quando o paciente chega no meu consultório, eu gosto de olhar tudo. Qual foi os médicos, a especialidade que foi, qual foi os exames que realizou, se não tiver feito todos os exames laboratoriais, eu já solicito, porque eu gosto de sempre basear minha conduta profissional nos resultados. Porque muitas vezes o paciente, eu não como isso, não como aquilo. Por exemplo, tem paciente que chega no consultório, eu não como muito arroz, não como muita massas. E aí, quando eu vou olhar lá os triglicerídeos, né? Muitas vezes a glicose está elevadíssima. Lógico, eu não vou julgar, não vou dizer que o paciente falou algo e nos exames tá outro. Eu vou orientar, né? Porque ele já sabe, ele já vai saber diante da minha conversa ali, da entrevista motivacional, quais os riscos dele continuar com determinados hábitos. Então, a gente vai trabalhar com um plano alimentar, com os alimentos que ele vai ter que aumentar, diminuir, permitir e por aí vai. Suco de couve faz detox? Gente, a gente já tem um órgão que faz isso, o nosso fígado. Então, muitas vezes a pessoa pergunta para mim, a Nutri toma suco detox. E, inclusive, eu disse para uma pessoa que eu fui visitar recente que eu não tomava suco detox. Aí depois eu fiquei assim,
em outra oportunidade eu vou explicar para essa pessoa por que eu não tomo suco detox. Mas a questão do suco detox, gente, que eu não tomo, não é porque eu não acredite, né, nessa questão do detox e tudo mais, mas é porque eu prefiro comer as hortaliças cruas na salada, né? E qual é a função, né, desses sucos detox? Ele dá aquele alívio, ele dá aquela, muitas vezes, desinchaço, porque eles têm uns efeitos, porque não é só o couve que a pessoa coloca no suco detox, às vezes tem a laranja, tem o limão, tem a cenoura, então são vários alimentos que vão trazer algum benefício na sua saúde, no seu corpo, e alguma diferença você vai ver, vai ser notório. E aí eu sempre oriento, né, minhas pacientes quando for tomar esse suco detox, caso seja a necessidade dessa paciente, porque às vezes tem gente que não gosta de comer as hortaliças naturais na salada, mas prefere tomar no suco. E aí eu sempre oriento que você, na hora que você bater no liquidificador, peneirar, você ainda aproveitar o bagaço daquele suco que você bateu, peneirou, para colocar no seu suco e guardar, congelar aqueles bagaços para você ir acrescentando em outras preparações, fazer bolinhos, fazer nas sopas, caldo, colocar também em molhos e colocar em os demais sucos. Então eu sempre oriento. Por quê? Quando você bate aquele suco no liquidificador, você já quebra muitas fibras, né? Ali vai ter mais a questão, quando você adiciona uma fruta, vai ter mais o açúcar da fruta, que é a frutose. Então, muitas vezes não vai favorecer uma saciedade, ou se vai favorecer, vai ser com menor tempo do que você comer a hortaliça, que é os folhosos, ali na salada, certo? Mas fica ao seu critério. Você desejar comer na salada que vai ter todos esses nutrientes ali intactos, né? Vai aproveitar muito bem as fibras, ou tomar o suco, que será também todos os seus benefícios, porém não vai favorecer tanto a saciedade a um longo período, né? E nós temos o nosso fígado, que faz todo esse processo do detox, né? Isso aí do suco detox foi só mais uma criação da internet, das mídias. Muitas vezes hoje tem várias empresas, indústrias ganhando rios de dinheiro em cima das pessoas que muitas vezes não filtram as informações, né? Ainda estão aí nos modismos alimentares e acabam se doando para aqueles sucos. Então, eu conheço hoje em dia mulheres que já investiram muito em pacotes de sucos detox e tudo, sopas, mas isso não perdurou, não foi assim por muito tempo. E quando alguém fala, já entrei, já comprei aqui esse suco detox e tudo mais, fiz esse pacote, eu fico só observando. Por quê? Quem me conhece sabe, e eu gosto de diferenciar muito essa questão da Elane, amiga da Elane, conhecida da Elane profissional. Porque eu não gosto muitas vezes de misturar, né? Eu não me sinto confortável em misturar essas relações. Porque quando a pessoa chega a mim e pergunta uma orientação nutricional, eu quero saber qual a sua opinião quanto profissional da área. Sim, eu estou ali disposta. Mas quando a pessoa chega para mim e diz, já tomei essa decisão, já fiz isso, já fiz aquilo, tudo bem, é uma escolha dela. Eu não estou em nenhum momento para julgar ninguém. Mesmo que eu não seja ali a favor daquele comportamento. E mesmo que eu saiba todos os processos, que eu sei que essa situação não vai perdurar por muito tempo. Claro que se a pessoa me perguntar, o que você acha? Que geralmente, a maioria das vezes, 100% é assim. Comprei esse pacote de detox, comprei esse pacote de sopas detox, o que você acha? Traço lá os vários pós e os contras, né? Falo lá da questão de que não vai perdurar e por isso e por aquilo. E a pessoa fica ao critério de escolher. Mas vamos que vamos. Chá de hibisco emagrece? E aí, gente, vocês acham? Imagine que muitas pessoas já tomaram chá. Não só chá de hibisco, mas dentre outros chás para emagrecer. E o que a gente observa é que hoje em dia existem vários estudos comprovados que os chás
que são ditos aí na sociedade como emagrecedores, quando você faz um exame bem mais específico que eu faço em consultório, que é o exame de bioimpedância, a pessoa só perdeu água, aquela retenção de líquido, aquele inchaço, muitas vezes nas pernas, na gordura abdominal, que é na parte do abdômen, e a gordura tá lá, do mesmo jeito. Você observa que tem mulheres, né, que tomam muito chá e ficam magríssimas, mas muitas vezes é de retenção de líquido. E aí tem aquela falsa enganação. Não, vou tomar mais chá porque eu tô emagrecendo, vou tomar mais chá. E sem contar que eu, falando um pouquinho bem aqui do grupo, da minha última edição do grupo Ser Leve que eu fiz, teve várias dúvidas sobre essa questão dos chás. E eu mandei um PDF para as 10 participantes do grupo sobre a questão dos chás, né? Botei realmente lá os chás, né? Que auxiliava no emagrecimento, que deixei ela ciente que não é porque ela ia tomar esse chá que ela já ia emagrecer do dia para a noite. Eles iam ser somente um auxílio nesse processo, né? E aí, botei as advertências, por exemplo, as restrições, né? Determinado chá, por exemplo, chá de hibisco, não pode, quem tem isso, isso e isso, não pode tomar. Então, coloquei todas essas restrições pautadas e deixei elas bem à vontade para ler, porque quem já participou de grupo de emagrecimento comigo sabe que eu dou algo que seja comprovado, né, que tenha realmente que tenha uma comprovação científica, que já foi testado, já foi verdade, e algo que elas tenham a consciência de ler, né? Então eu não dou só ali, tome esse chá que você vai emagrecer, não, que já participou de grupo comigo, sabe que eu gosto de mandar as informações na íntegra, mando tudo. Quantos ml por dia, qual o tipo de chá, quais os substitutos. Até quem é meu paciente consultório, eu também faço isso. Você compre esses tipos de chá. Quando não tem esse, você toma esse. E alterne os tipos. Por quê? As pessoas têm que ter uma alimentação saudável e ela tem que ser diferenciada, gente. Eu mesmo não gosto de comer os alimentos a mesma coisa todos os dias. Pode ser o mesmo alimento, mas se ele for feito de forma diferente no outro dia, já dá aquele gás assim pra gente já quer comer. E aí você vai se apaixonando por essa vida saudável, você vai observando que não é algo penoso, que não é algo pesado, e que você vai trabalhando essa vida saudável com muito mais leveza, sem cobrança, sem culpa, e que você pode se permitir comer uma pizza, que você pode se permitir comer aquela coxinha, e entre outros alimentos, que é possível você emagrecer comendo o que você gosta, claro, com muito equilíbrio, com muita leveza, e sem contar com o que você tem no seu dia a dia. Gente, a melhor coisa que tem é você ter uma vida saudável, você conseguir emagrecer com o que você tem. Porque aí você não fica doida pensando que não tenho o que comer, que tenho que comprar todo dia, que eu tenho que gastar. Não. Você tem que ir atrás da praticidade. Praticidade é tudo, porque o nosso tempo voa e a nossa vida é muito corrida. Então, é o que a gente tem. E aí, só que a gente tem que ter algumas estratégias, né, gente? Sempre é preciso ter ali os atalhos para a gente conseguir essa vida saudável, e tem que ter muito planejamento e organização também. Por isso que sempre que eu ressalto a importância de procurar um profissional, de entrar num grupo, né? Inclusive, tem muitas mulheres me solicitando a segundo episódio, não. O grupo 2 de 2022, né? 2.0 do Ser Leve. Mas vamos que vamos. Outro mito ou verdade sobre emagrecimento. Pão integral engorda igual pão branco? Será, gente? Eita, aquele pão francês. Quentinho. Vocês gostam de pão francês, gente? Eu gosto.
né? Não vou falar que eu não gosto, que eu gosto de pão francês, mas não é algo que faz parte, assim, todos os dias. E aí, vocês já ouviram esse termo? Que o pão integral engorda igual o pão branco? Tudo, a Nutri tem de dizer depende. Por que que depende, gente? Porque o pão integral, hoje a gente tem que também, tudo na nossa vida a gente tem que filtrar. Olha o que a Nutri está dizendo aqui para vocês. Filtrem, filtrem tudo. Por quê? Até os rótulos dos alimentos. Eu sei que quando você vai no supermercado, você tá ali com várias coisas para você fazer. É muita coisa para fazer depois, é muita coisa para fazer antes e às vezes não dá tempo você ler rótulo de alimento. Porém, quando você estiver de boa na rede, na cama, descansando ali no celular, aproveita, olha ali o site de marca de determinado pão, por exemplo. E ali você vai olhando os ingredientes, o que tem, tarará. E aí você vai observando, por exemplo, alguns pães integrais que existem hoje, a indústria, né, coloca muitos ingredientes. Às vezes tem pão integral com castanhas, pão integral com sementes, pão integral com aveia. Então, isso vai contando a questão calórica, vai aumentando as fibras, que as sementes, que a gente sabe vários benefícios, porém vai aumentando o valor calórico. E aí, qual é a diferença? Que eu falei, depende. Porque do mesmo jeito que você comeu pão integral, que tem todas essas fibras, sementes, em excesso, você vai engordar. De alguma forma, ele vai trazer algum impacto na sua saúde, na sua composição corporal. E do mesmo jeito que você comeu pão integral da farinha branca, farinha de trigo branca, você vai engordar também. Então, o que a gente tem que sempre observar é o equilíbrio das quantidades, da frequência. O que seria a frequência? Se você come pão todo dia, se você come pão 2 vezes por semana, se você come pão 3 vezes, isso é a frequência. Como você come? Se esse pão integral ou branco, ele tem algum acompanhamento, ele tem alguma fibra, ele tem alguma semente, ele tem algum recheio, alguma proteína, que é o frango, o ovo, o queijo, ele tem alguma geleia, algum patê. Então, é o complexo, entendo. É a complexidade. E aí, gente, o que é que você tem que levar em consideração? A questão dos ingredientes, que está ali no rótulo dos alimentos, né? A quantidade que você consome, a frequência e como você consome esse alimento. Então, o que é que eu observei? Eu também não tenho esse tempo, gente, de estar no supermercado quase com a lupa, olhando, lendo os ingredientes, lendo o valor nutricional e tudo mais. Porém, eu gosto de sempre olhar no site. Eu gostei desse pão. E aí, eu anoto. Eu gosto sempre de ter também uma listinha de compras, gente. Isso é indispensável. Inclusive, quarta-feira, vou estar fazendo minhas compras e eu vou já, ou amanhã, mais tardar, eu vou fazer a minha lista de compras que já tem no meu bloco de notas no celular. Eu vou só revisar, ver o que ainda tem em casa, para mim não comprar 2 vezes, para não estragar, não desperdiçar. E vamos ser felizes. E aí, gente, eu gosto de ler os ingredientes. O que foi que eu observei? Em muitas marcas de pão integral que existe açúcar como segundo ingrediente. Então, você vai observar sempre nos ingredientes dos alimentos industrializados, empacotados, o que tem no primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade. Ou seja, às vezes você também cai nessa pegadinha da indústria. Você compra um alimento, por exemplo, um pão integral, imaginando que é integral, e quando vai ver lá, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro, lá. E aí o segundo ingrediente é farinha integral. Ou seja, o que tem de maior quantidade naquele pão não é da farinha de trigo integral, e sim da farinha branca. Então, isso são pegadinhas da indústria que a gente também tem que filtrar e observar o que vai compensar na nossa vida, o que vai pesar no nosso processo de emagrecimento, no nosso processo de
alimentação saudável. Isso é muito importante a gente sempre se questionar, se perguntar e fazer valer apenas o nosso tempo e o nosso dinheiro, gente, nas nossas compras, né? Fazer compras inteligentes. E outro mito ou verdade, comer de 3 em 3 horas emagrece e fazer 6 refeições ao dia emagrece. Então, gente, essas são modismos alimentares, quando eu falo modismo, é situações que estão na moda, né? Que foram criadas por pessoas que viu que funcionou na vida dela, viram que funcionava ela ter essa rotina, esse passo a passo de comer de 3 em 3 horas, e ela conseguiu emagrecer, conseguiu ter uma vida saudável. Da mesma forma, a pessoa que fez 6 refeições, deu certo para ela, funcionou. Só que não é uma regra. Isso aqui é um mito. Não tem nenhuma relação que você tem que comer de 3 em 3 horas, ou que você tem que fazer 6 refeições e que você vai emagrecer. Isso aqui foi uma forma de organizar a vida, organizar o padrão alimentar e o comportamento alimentar de uma pessoa específica que funcionou com ela. E que a gente sabe que a tua rotina muitas vezes não se encaixa nesse padrão, gente. Eu atendo muitos pacientes que não se enquadram nesse padrão. Tem nem perigo de eu prescrever um plano alimentar para um paciente que vai ter que comer de 3 em 3 horas, ou que vai ter que fazer 6 refeições por dia. Eu mesmo não faço 6 refeições por dia. Mas eu sempre ressalto de ter o quê? O equilíbrio. Por exemplo, tem pacientes meu que não tem esse hábito de comer de 3 em 3 horas. Porém, quando vai fazer a próxima refeição, pulou alguma refeição ou passou muito período sem comer nada, em jejum, um jejum bem longo. E aí, quando vai comer na próxima refeição, gente, aquele prato assim, generoso. E aí eu sempre trago o paciente pro pronto primordial e faço sempre essas perguntas. E como é o seu comportamento alimentar após esse longo período de jejum, após pular alguma refeição? Então eu sempre vou esquematizando com a individualidade de cada paciente, com a rotina, porque tudo isso tem que estar assim, ó, primos, amigos e irmãos, alinhados, gente. A vida saudável, o emagrecimento tem que estar alinhado à sua rotina. Então tem como você ter essa vida saudável, conseguir emagrecer com a sua rotina diária. Porque a sua rotina, ela já está esquematizada, ela já está ali padronizada. Você tem hora para trabalhar, hora para estudar, hora para fazer tudo. Eita, Vivi. Realmente, a gente lida assim com pessoas, né, da nossa... Então deu certo, né, gente? Vou só finalizar esse link aqui desse mito. Então, não caiam nesse mito. A gente sabe que existem vários outros mitos, né? Mas esses foram os principais que veio assim recentemente nos meus directs, nas minhas redes sociais, mulheres principalmente, buscando a resposta por esses mitos e verdades. E que a maioria deles, vocês observaram, que depende, porque tudo na nossa vida depende. E a Vivi colocou aqui, né, um comentário bem assim a cara de muitas mulheres que são minhas pacientes e que me conhecem. Assim, a gente convive com muitas vezes pessoas, né, que sofrem por várias situações alimentares, né? E isso acaba interferindo muitas vezes na saúde e na qualidade de vida. E isso é extremamente importante a gente incentivar de uma forma bem carinhosa aquelas pessoas que a gente ama, a importância de se cuidar, de ter alimentação saudável como base da sua vida, porque a gente tem uma genética carimbada aí na gente que tá na nossa vida, mas ela não precisa fazer parte, né? Ela pode ser aí muitas vezes modificada, ela pode ser renovada, não precisa. Então hoje, por exemplo, a característica da minha família é problemas cardíacos. Então eu já tenho essa consciência,
Sempre meus pais falavam, olha, fulano da sua família faleceu disso ou daquilo. Então, por essa forma de incentivo da minha mãe também, por essa forma de ter autorresponsabilização, de consciência mesmo, eu já não quero ter problemas, né? E não quero que as pessoas ao meu redor também tenham esses problemas, que é algo muitas vezes genético. Então a gente tenta ao máximo driblar com todas as possibilidades possíveis a questão da nossa vida, da nossa saúde. Então a gente tem que sempre se questionar, filtrar e observar o que eu estou fazendo na minha saúde, na minha alimentação, qual o impacto que esse mito, que essa verdade vai trazer se eu estiver fazendo isso todos os dias a longo prazo na minha vida. Então são perguntas que a gente tem que se questionar, que a gente não pode cair no automático da rotina, né? Então no automático da rotina, o que acontece? Você vai agindo, vai tendo esse comportamento, vai se tornando um ciclo vicioso, porque tá ótimo, tá favorável, tá confortável e por aí vai. E você não quer mudar, porque mudar, ressignificar hábito que está ali impregnado na sua vida há muito tempo, gera um certo desconforto mental, porque você tem que pensar o que eu posso fazer, o que eu posso ressignificar, o que eu posso mudar, qual a estratégia caso não tenha esse alimento, o que eu posso substituir. E a questão do desconforto físico, porque se você antes gostava só de todos os dias não fazer nenhuma atividade física, então ali estava tudo ótimo, você não precisava ter o esforço físico. E o esforço físico também, muitas vezes, não é só no se exercitar, é no preparar as refeições, é no pensar melhor na questão das compras para sua casa, é de ter um tempinho ali para você priorizar quais os alimentos que você tem na sua geladeira, o que eu posso comer. Então, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, eu sou muito caneta e papel. Eu me organizo muito bem desse jeito, mas você pode ser muito celular, bloco de notas, lembrete e tudo mais. Então, cada um tem o seu, sua estratégia que funcione com você. Então, não caia nessas modas de emagrecimento, nessas modas de qualidade de vida e alimentação saudável. Por exemplo, eu tenho muita questão de hidratação, né? E eu, inclusive, é uma das metas que eu boto como prioridade dos meus pacientes. Calculo lá a questão de água individual para cada um, porque até nisso a gente é diferente. Cada um tem sua meta de água individual. Então, por ter essa meta de água individual, eu priorizo a questão das estratégias. Eu pergunto, o que você pode fazer no seu dia a dia que você sabe que vai funcionar para você beber mais água, para você comer mais salada? Então, eu sempre gosto de instigar a própria autorresponsabilização. Por isso que, às vezes, as pessoas não se adaptam com a minha abordagem da nutrição comportamental, né? Elas têm o primeiro atendimento, aí eu explico tudo, dou toda a assessoria, a consultoria, a assistência. Aí demora a pessoa querer ter autorresponsabilização, a querer mudar, ressignificar alguns hábitos. Aí depois de um tempinho, uns meses, né? Não dou nem um ano, minha gente, é um mês, uns meses, a pessoa volta. E aí volta com várias outras situações que antes não tinha. É a questão de não ter qualidade de vida, é a questão de uma doença nova que surgiu, é a questão de uma indisposição. Então, eu atendo muitos pacientes que são assim, né? Mas são homens, né? Mas as mulheres, como já têm esse hábito de se cuidar, de sempre buscar ajuda profissional, elas já têm esse certo comportamento, né, atual. Então, eu gosto muito de observar o que funciona. Por isso que eu sempre trago aqui a importância, né, de você sempre buscar essas fontes confiáveis, buscar a ajuda de um profissional. E, gente, a nossa live tá
aqui ótima, maravilhosa, mas chegamos ao fim, né, dessa live. Eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram presentes. Inclusive, para mais informações, mais mitos e verdades, participem da caixinha que eu deixei lá nos status, que eu deixei uma caixinha de perguntas. Podem colocar lá seus mitos e verdades, dúvidas que vocês tenham, que eu vou responder assim que eu visualizar todas e me organizar, tá certo? Muito obrigada e até a próxima live da Nutri. Estamos aqui tanto no direct do Instagram como no link da minha bio, você já fala diretamente comigo. Beijos da Nutri e até mais.